Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição número 12, julgado e crucificado. Antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas, cara, sobre o meu canal. Divulgue o meu conteúdo e leve para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá ok? Antes de eu falar desse tema, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar junto comigo, meu Deus. Por esse dia do Senhor, que é o sábado, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração, de amor, de adoração. Que a gente possa, te louvar sempre, meu Deus. Te louvar nesse dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu vou proclamar essa lição maravilhosa. Falar da vida do Senhor aqui na terra, Senhor, meu Deus. O Senhor Jesus aqui na terra. Por isso, meu Deus, que essa grande lição, que eu possa transmitir para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso eu peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, a lição de sábado. Eu não fiz essa lição no sábado, no final de semana passada. Eu estive ausente, eu estava doente, com gripe e com a tosse, Estou melhorando da tosse ainda, para vocês terem uma ideia. Tá difícil, mas eu estou melhorando, graças a Deus. A gripe já melhorei semana passada já. A tosse que está sendo um problema. Eu não gravei o vídeo semana passada. Então por isso eu venho gravar hoje para vocês, que era a lição número 12, que era julgado e crucificado. A lição de sábado, verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Isso está em Marcos capítulo 15, verso 34. Marcos 15 é o centro da narrativa da paixão. Apresenta o julgamento de Jesus, sua condenação, a zombaria dos soldados, sua crucificação, sua morte e seu sepultamento. Os acontecimentos desse capítulo são apresentados como detalhes nítidos e cristalinos, provavelmente porque o autor deixou os fatos falarem por si mesmos. Ao longo deste capítulo, a ironia desempenha um papel importante, por isso é bastante útil ter uma definição clara de que é ironia. A ironia geralmente contém 3 componentes. A primeira, 2 níveis de significado. Número 2, os 2 dos níveis estão em conflito ou contrastam entre si. E 3, alguém não vê a ironia, não percebe o que está acontecendo e não sabe o que sofrerá as consequências. No estudo desta semana, desde a pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Passando pelos soldados zombadores, a inscrição acima da cruz e a zombaria dos líderes religiosos que diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Até o surgimento inesperado de José de Arimateia, o capítulo 15 de Marcos está repleto de dolorosas ironias que, no entanto, revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o que ela significa. A lição de domingo, você é o rei dos judeus? Essa é uma pergunta, o capítulo é uma pergunta. Pergunta número 1, quais tipos de situações irônicas ocorrem nesta passagem? Pôncio Pilatos foi o governador da Judéia de 26 a 36 d.C. Ele não era bondoso e várias de suas ações provocaram sofrimento aos habitantes da nação. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Mas sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-la com base na pergunta que Pilatos lhe fez. Você é o rei dos judeus? No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis, portanto, não é difícil concluir que o termo Messias ungido possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava homenagem como rei.
e, portanto, estava em competição com o imperador. Assim, a acusação apresentada ao sinédrio era de blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração que levaria à morte. A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. As acusações de conspiração e blasfêmia foram equivocadas. Ele deveria ter recebido homenagem e adoração, porém Jesus ainda agia como rei. Sua resposta a Pilatos, o Senhor está dizendo isso, foi evasiva. Ele não negou o título nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas de um tipo diferente. Isso está em João capítulo 18, versos 33 a 38. Marcos 15:6 menciona o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria libertar-se o rei dos judeus, e embora possa ter dito de uma forma irônica, a ironia estava atuando contra ele. Marcos 15, 9 e 10 é um exemplo de percepção e ao mesmo tempo de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu que ao questionar a multidão estava fazendo o jogo dos líderes. Eles gritavam na multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucificação era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. É dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse crucificado. Quer dizer, você viu aí o paralelismo? Que um líder romano pagão, que era veio do paganismo de Roma, e os líderes religiosos que eram para... Era o líder romano que era para condenar Jesus, que ele estava protegendo Jesus, que ele viu, que era nos olhos de Jesus, que ele interrogou Jesus olho a olho, que ele viu que Jesus era inocente. Ele que era para condenar, cara não, cara tentou libertar Jesus, cara viu que Jesus era inocente. E os líderes religiosos que eram para libertar Jesus, condenaram Jesus. Por isso que na ressurreição especial, o senhor Anás, Caifás e todos os soldados romanos, até mesmo Pilatos, vão ver quem eles crucificaram quando Jesus voltar na sua segunda vinda. A pergunta no rodapé é: mas vão ver e vão retornar à sepultura, porque vão acordar depois de 1000 anos. 1000 anos que Jesus e os seus seguidores, né, que nós que fomos salvos, vamos ser os seguidores de Jesus e vamos reinar com ele no céu por 1000 anos. A pergunta no rodapé é: o que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é grande? Quer dizer, se você quer estar com o mundo, você está de bem, você está vivendo num mundo de homossexualismo, de bagunça, um mundo de paganismo. Agora, se você segue a Jesus, se você tenta puxar as pessoas para seguir você, para seguir Jesus, você não consegue, a pressão é muito grande. A lição de segunda-feira: salve o rei dos judeus. Pergunta número 2: o que os soldados fizeram a Jesus? Isso é relevante? Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada em um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor de púrpura, pondo numa coroa de espinhos em sua cabeça e zombando dele como rei dos judeus. Os soldados, chamados de tropa ou corte, isso significa espeiram em grego. Era um grupo com 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente era o rei, e as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade.
A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras "Salve, Imperador César". Assim, há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus, batendo em sua cabeça como um caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de ação repetitiva. Ou seja, eles continuavam a espancá-lo, a cuspir nele e a ajoelhar-se em falsa homenagem. Jesus suportou tudo em silêncio. No padrão típico de execução romana por crucificação, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15:20 observa que os soldados removeram o manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles. Pergunta no rodapé: aqueles homens não sabiam o que faziam? A ignorância o desculpará no dia do juízo? Não desculpará. Aqueles homens não sabiam, que eles eram ignorantes, que eles estavam seguindo ordens, que era de executar o condenado. Mas, por alguma fama, eles sabiam de Jesus. Não todos, mas alguns sabiam das curas, dos milagres que Jesus fazia. Mas eles não serão poupados, que eu acabei de falar agora um tempo atrás. Ressurreição especial. Muitos, isso está em Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos vão acordar para a eternidade. Aqueles que acreditaram nas três mensagens angélicas, que ela morreu acreditando nas três mensagens angélicas e proclamando elas, proclamando as três mensagens angélicas, mas também vão acordar aqueles que crucificaram Jesus, que em Apocalipse 1:7 fala: todo olho o verá, até aqueles que os trapassaram. Quer dizer, Anás, Caifás e os soldados romanos vão tudo acordar para ver a glória do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo nos céus, a sua segunda vinda. E não escaparão da condenação. Depois de 1000 anos ressuscitarão para a condenação eterna, para a morte eterna. Lição de terça-feira, crucificação. Pergunta número 3. Que ironia terrível e dolorosa ocorre nesta passagem? Jesus foi uma vítima silenciosa, controlada por pessoas decididas a matá-lo. Até a sua prisão, Jesus realizou muitas ações. Mas agora ele era o alvo da ação. Embora fosse um robusto pregador acostumado a caminhar durante horas, o espancamento, a fome e o sono o enfraqueceram. Um desconhecido teve que carregar a sua cruz. Na cruz, as vestes de Jesus foram removidas e se tornaram propriedade dos soldados, que tiraram a sorte para ver quem ficaria com elas. A crucificação não envolvia excessivo derramamento de sangue. Os pregos usados para prender uma pessoa é a cruz. Provavelmente eram cravados nos pulsos, abaixo das palmas das mãos, onde ocorrem grandes vasos sanguíneos. Em hebraico e em grego, a palavra traduzida como mão pode se referir a tanto a mão quanto ao antebraço. A palma da mão não possui as estruturas necessárias para suportar o peso do corpo na crucificação. O nervo mediano passa pelo centro do antebraço e seria esmagado pelos pregos, causando uma dor terrível no braço. Era difícil respirar. Os crucificados tinham que empurrar os pés pregados e flexionar os braços, o que causava dor agonizante. Asfixia por exaustão era das mais possíveis causas da morte. Jesus foi zombado, humilhado na crucificação. Marcos destaca o tema do segredo e da revelação. Jesus pedia silêncio a respeito de quem ele era, por isso títulos cristológicos como Senhor, Filho de Deus e Cristo não ocorrem com frequência na narrativa.
Isso muda na cruz. Jesus não podia mais se manter escondido. Ironicamente, foram os líderes religiosos que usaram esses títulos para zombar de Jesus. Aqueles homens estavam condenando a si próprios, com certeza. Aqueles homens estavam condenando a si próprios. Aqueles que acusaram, que mandaram matar o rei dos judeus, que era o rei nosso, né? Que era o rei do judeu, porque era o povo dele, né? Israel. Quando Jesus apareceu na sarça ardente para Moisés, ela falou, Israel é o meu povo. Se o faraó não quiser libertar o meu povo, eu ferirei o primogênito dele, que era o filho dele, porque Israel é meu filho. Quer dizer, Jesus declarou isso. Então, era o povo de Jesus, mas o povo crucificou a ele. Em Marcos 15:31, os líderes disseram, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, insinuando que Jesus estivesse desamparado na cruz, e eles indicaram que ele havia ajudado outras pessoas. O verbo grego significa salvar, curar e resgatar. Ironicamente, eles estavam admitindo que Jesus era o Salvador, e mais a razão pela qual ele não pode ou não quis salvar-se era aqui na cruz. Ele salvou a outros. Pergunta no rodapé, pensando nesse texto, o que a morte de Cristo significa para você? Significa que ele salvou a mim e a você. Ele teve que morrer. Desde quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Jesus sabia que ele viria à terra, passar por essa agonia, por esse transtorno, e querer morrer por todos nós. E por isso tem o meu amor, por Jesus. Tem o meu agrado, o meu grato, né? Que fala. E como se diz, que a gente tem que ser salvo pela graça. Merecer a cada dia ser salvo por Jesus. Lição de quarta-feira. Abandonado por Deus. Pergunta número 4. Quais são as únicas palavras de Jesus na cruz que foram registradas em Marcos? O que a morte de Cristo significa para todos nós? Marcos apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas em termos físicos e espirituais. Uma escuridão sobrenatural desceu sobre o Calvário naquela sexta-feira, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. As palavras de Jesus na cruz são chamadas de clamor no abandono. Cristo orou, clamando a Deus, perguntando por que havia sido abandonado. Ele estava citando o Salmo 22:1. Outras referências ao mesmo Salmo ocorrem em Marcos 15:24-29, indicando que as Escrituras estavam se cumprindo na morte de Jesus. Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo cumprida. As palavras Eloi, Eloi, transliteração do aramaico Elai, foram traduzidas no original grego, Deus meu, Deus meu. Seria fácil imaginar que Jesus chamou Elias, aramaico Elai, meu Deus é Yakené. Esse foi o erro de alguns espectadores. Chamar a atenção no paralelo desta passagem com o batismo de Jesus. O batismo. João batiza Jesus. A cruz, o batismo de Jesus. João, a figura de Elias. Jesus, a cruz, isso foi o batismo, a cruz. Jesus supostamente chamado por Elias. Agora no batismo, os céus se rasgam. Agora na cruz, o véu se rasga. No batismo, o Espírito, pneuma. E na cruz, Jesus expira, espineu. Agora no batismo, a voz de Deus diz, Filho amado. Na cruz, o centurião diz, o Filho de Deus. Esses paralelos indicam que, assim como o batismo de Jesus representa o início de seu ministério profetizado em Daniel, capítulo 9, versos 24-27, que ocorreu na cruz foi a culminação ou objetivo de seu ministério quando ele morreu como resgate por muitos. A morte de Jesus também cumpriu a parte da profecia de Daniel 9, 24-27. O véu do templo rasgado aponta para o cumprimento do sistema sacrificial, quando o tipo de
quando o tipo encontrou o antítopo e começou uma nova fase da história de salvação. A pergunta no rodapé: apesar das conspirações, os propósitos de Deus se cumpriram, independentemente do que aconteça ao redor. Temos certeza que a bondade divina vai prevalecer? Com certeza. A vontade de Deus sempre prevalece em nossas vidas. Sempre prevalecerá. E sobre o véu se rasgou, que era que acabou o sacrifício. Antigamente, no antigo Israel, que era você ter o paralelo, que era Jesus morreu às 9, foi crucificado às 9, que ele morreu às 3 da tarde. Era o Cordeiro, que significava Jesus, que era morrer às 9 da manhã, na primeira parte, depois às 3 da tarde, que era morria, que era mais uma sessão, que era às 9 e às 3 da tarde. Foi o que aconteceu. No dia da expiação, ele era separado, era de outros animais. O cordeiro era separado e ungido. E o sumo sacerdote ungia aquele cordeiro para a expiação dos pecados. No dia 7 do 10º mês. No dia 10 do 7º mês, quer dizer, no dia 10, que era do 7º mês. Todo no dia 10 do 7º mês, que era o sumo sacerdote do lugar santo ia para o lugar santíssimo, para a expiação dos pecados. Por isso que Jesus morreu foi crucificado às 9 e morto às 3 da tarde. Porque ele é o Cordeiro de Deus. E todos os cordeiros que morriam no Antigo Testamento significavam a Jesus. Apontavam para Jesus. Lição de quinta-feira, colocado para descansar. Pergunta número 5. O que significa a intervenção de José de Arimateia, especialmente quando os discípulos de Jesus haviam fugido? Depois da morte de Cristo ocorreram várias situações bastante tocantes espiritualmente e outras extremamente importantes em termos históricos. José de Arimateia aparece uma única vez em Marcos. Ele era um membro respeitado no Sinédrio e fazia parte do que pode ser chamado de elite urbana. Por ser rico e respeitado, tinha posição junto ao governador, o que explica como poderia ter se aproximado de Pilatos e pedido o corpo de Jesus. É um detalhe comovente que um membro do conselho tenha demonstrado tanto interesse no sepultamento de Jesus. Mas em meio a tudo isso, onde estavam os discípulos de confiança de Jesus? Um detalhe importante é que a morte de Jesus foi verificada. Menciona que José pediu o corpo de Jesus. Contudo, Pilatos ficou surpreso ao saber que ele já tinha morrido. Por isso, convocou o centurião encarregado da crucificação e perguntou se Jesus realmente tinha morrido. O centurião confirmou que sim. Isso é importante porque posteriormente alguns disseram que Jesus não havia morrido na cruz, mas apenas desmaiado. O testemunho do centurião ao governador romano contaria esta afirmação. Afinal, os romanos sabiam executar criminosos. José levou uma toalha de linho para envolver Jesus e colocou seu corpo em um túmulo escavado na rocha, o qual era grande o suficiente para que pessoas entrassem nele. Marcos nota que, além de José de Arimateia, 2 mulheres viram o local, Maria Madalena e Maria, mãe de outro José. Essas 2, juntamente com Salomé, assistiram à crucificação à distância. As 3 iriam ao túmulo no domingo de manhã para, segundo pensavam, contemplar o trabalho de embalsamar Jesus. Por que essas mulheres são mencionadas? Porque elas testemunhariam que o túmulo estava vazio e, portanto, seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. A pergunta no rodapé: é irônico que os seguidores de Jesus tenham desaparecido enquanto um membro do Sinédrio, o órgão que condenou Jesus, tenha se tornado um herói nessa história? Como ter certeza que em momentos cruciais também não estaremos ausentes? Quer dizer, você não pode fugir, nos momentos que você tem que defender a sua fé. Os discípulos fugiram por medo, mas você não pode fugir. Você não pode fugir de seu medo. Você tem que professar a sua fé diante de líderes religiosos. Sobre o Sinédrio, dos tempos de agora. Sobre os tribunais. E proclamar: eu guardo o sábado.
o sábado do Senhor, eu guardo. E não vou guardar o domingo. É isso que vocês têm que se defender. Paulo não desmoreceu, que era o apóstolo Paulo não desmoreceu diante da corte romana. Que era várias profetas, que ela não se removeu. Que ela manteve-se firme, que é em sua fé. Muitos morreram por sua fé, mas muitos também, escaparam, persuadiram aqueles líderes, fugindo, provou a sua fé diante deles. Foi persuadido, para aparecer diante deles e fugiu. Apareceu, testemunhou o seu testemunho, declarou o seu testemunho e falou para eles, eu sou da fé, eu sou de Cristo, eu leio a Bíblia, eu guardo as palavras de Deus da Bíblia em meu coração. Seremos como Martim Lutero, John Hus, Jerônimo de Praga, que foram lá e testemunharam a sua fé. A gente não pode, desmorecer a nossa fé, manter firme na fé. A lição de sexta-feira, estudo adicional. Pilatos desejava libertar Jesus, contudo viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição em honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificaram um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica outro. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado, e aquele que consente que o mal é levado para as densas trevas da culpa. Isso quem escreveu foi a serva do Senhor Ellen G. White no Desejado de Todas as Nações, página 594. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado e a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade encheram de profunda tristeza o coração de seu filho. Não podia ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do rosto divino penetrou em seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Ellen G. White, no Desejado de Todas as Nações, página 605. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 12, julgado e crucificado. Uma grande lição importante para que a gente possa saber o que Jesus passou aqui na Terra. Ele fez o bem, ele passou por essa agonia para morrer por todos nós. Por isso que a gente tem que voltar ao nosso primeiro amor, que ele dá e aceitar Jesus em nossos corações a cada dia. Desculpe pelas tosses, porque eu estou recuperando da tosse. E tinha que fazer esse vídeo porque eu estava em crédito com vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para proclamar esta passagem, esta lição maravilhosa, para que eu pude falar da vida de Jesus aqui na terra, a vida de seu Filho, meu Deus, aqui na terra que morreu por todos nós, para salvar todos nós. Por isso, meu Deus, eu agradeço cada minuto que o Senhor esteve comigo. Por isso, meu Deus, agradeço a Deus, agradeço em nome de... Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês. Mais uma vez eu peço para que se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, para divulgar o meu canal, para o YouTube fornecer mais conteúdos para vocês aqui no canal Revelando as Profecias da Bíblia, tá bom?
Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!